Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, como foi, como deve ser, onde nós estamos estudando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, vendo o início da igreja de Cristo nessa terra, olhando como foi, para nós entendermos como que deve ser nos dias de hoje. E hoje nós veremos Atos capítulo 3, dos versos 11 até o verso de número 26, o sermão de Pedro no templo, lá em Jerusalém. Atos capítulo 3, de 11 a 26. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 3, dos versos 11 até o verso de número 26. Eu gostaria que o irmão e a irmã prestassem bastante atenção, pois é um texto meio longo. E vamos acompanhando ponto a ponto aqui, amém? Diz assim a palavra de Deus: apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão, ou Portão de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós, como se o tivéssemos feito andar, pelos nossos próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que um homicida fosse libertado. Matardes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, esse nome deu forças a esse homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a esse homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, de modo que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e a Ele envie o Cristo, que já vos predeterminado Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvires em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou seu servo e o enviou a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das suas maldades. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, nós estamos nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, Pai. Abra nosso coração, Senhor, abra nosso entendimento, para compreender, para conseguir enxergar todas as verdades contidas aqui, e fala ao nosso coração poderosamente, Deus. Faça com que nós compreendamos o texto, que nós entendamos o texto, e que nós apliquemos esse texto na nossa vida de forma prática, Deus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder te servir nesse lugar. E essa oração que nós fazemos não é dos nossos méritos, Pai, mas no de Cristo Jesus. Somente a Ele toda a honra e glória para sempre. Amém, amém. Meus irmãos, nós vimos no sermão domingo passado a cura de um pedinte, ou seja, uma pessoa que pedia esmolas, um aleijado, a qual Pedro curou em nome de Jesus, na porta chamada Formosa, lá no templo, em Jerusalém. Vimos que era uma das características da primeira igreja de Cristo, que era
de fazer grandes sinais e grandes prodígios. Isso era uma realidade daqueles servos, daqueles apóstolos do passado. Muitos milagres foram realizados pelos apóstolos, mas Lucas, quem escreveu o livro de Atos, dá um destaque apenas a esse relato aqui, onde, logo após toda a cura espantosa, porque foi uma coisa extraordinária daquele aleijado, ele, assim que é curado, ele adentra ao templo, ele entra no templo junto com Pedro e João, glorificando a Deus e dando saltos de alegria e gratidão no seu coração. E a multidão que estava ali era grande, pois era o horário da tarde. E acompanharam eles até o pórtico de Salomão, ou seja, a entrada do espaço onde era chamado pórtico de Salomão no templo, que era um dos diversos espaços bem grande onde caberia toda aquela multidão, conforme diz agora aqui no verso número 11. Irmãos, por favor, mantenham sua Bíblia aberta, que o texto é longo, nós precisamos de um pouquinho de esforço para a gente ver ponto a ponto aqui, tá bom? Então vamos lá, leia novamente comigo o verso número 11. Apegando-se o homem, esse aleijado, a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado pórtico de Salomão. Meus irmãos, o texto diz que esse povo que estava lá naquele lugar, que viu o milagre espantoso, correu junto de Pedro e de João, perplexo. Junto com eles caminharam assim, correram perplexos, por algumas razões. Primeiro, esse pedinte a qual ele foi curado milagrosamente, esse aleijado, ele era extremamente conhecido em toda Jerusalém, pois ele era levado à porta do templo pela família, por décadas. Mais na frente vamos ver que era por cerca de 40 anos. Meus irmãos, o povo sabia quem ele era e qual que era o estado dele, como ele era. Ou seja, um grande milagre de forma pública diante de todos, apenas pelo poder da palavra de Pedro. O povo estava de fato muito espantado, e tudo isso foi permitido por Deus para que Pedro pudesse ter a oportunidade de fazer o seu segundo sermão. Ele já havia feito um sermão, e quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Deus agora preparou tudo isso com esse milagre, para que ele tivesse outra oportunidade, agora dentro do templo. E esse sermão de Pedro, ele é dividido em 3 partes. A primeira começa aqui no verso número 12. Leia comigo novamente o verso número 12. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar pelo nosso próprio poder ou religiosidade? Meus irmãos, Pedro aqui está perguntando: por que vocês estão olhando desse jeito para a gente, para a multidão, achando que fomos nós que fizemos esse milagre? Meus irmãos, aqui está mais uma evidência que revela que a fé de uma pessoa levará ela a crer naquilo que ela já crê. Se o milagre, quando acontece, ele não vier alicerçado com uma explicação da palavra de Deus, a pessoa vai crer no que ela já crê. Ela vai crer no santo tal, ela vai crer no curandeiro tal, ela vai crer nas forças do universo, nas coisas esotéricas. Automaticamente, diante do milagre ou de uma graça, será naquilo que a pessoa, que ela acredita, que ela vai depositar a sua gratidão, e não é a Deus e nem a Cristo Jesus. Nós já vimos isso um pouquinho antes, mas aqui está mais uma prova disso. Ela pode se dizer que é cristã, mas a glória do milagre vai ser dividida, se não totalmente dada, para outro Deus no coração dela, menos a Cristo Jesus. Porque Pedro exorta o povo nesse sentido. Por que ele está fazendo isso? Porque o povo estava olhando para eles espantado, como o texto diz, como um chamado Hassidim. Depois, quando você estiver em casa, com calma,
Dá um Google lá e pesquisa, Hassidim, H-A-S-S-I-D-I-M, Hassidim. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vou explicar mais ou menos aqui. Hassidim era um rabino judaico, meio místico, sabe? Meio curandeiro, que era considerado como santos dentro do judaísmo. Olha que interessante. Pensa que é só no catolicismo romano que tem santo? Não. Entre os judeus também havia essa prática. Aliás, entre os crentes também há essa prática, meio que de forma velada. Mas muitos pastores por aí, que o povo considera um verdadeiro santo diante de Deus, vão à igreja, muitas pessoas, não por causa de Cristo, mas por causa da liderança espiritual da igreja. Meus irmãos, o homem continua sendo homem desde sempre e assim será. Por isso que Pedro diz aqui, por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito andar esse homem pelo nosso próprio poder ou pela nossa religiosidade? Ou seja, o que aconteceu não foi por nada que há em nós, Pedro está falando. Não foi pela nossa piedade, não foi pelo poder algum que eu e Pedro e João possuímos. Aí então Pedro vai dizer de onde vem o poder para fazer esses milagres e esses prodígios. E aqui nós entramos na segunda parte do que eu falei desse sermão de Pedro. Lê novamente comigo dos versos 13 até o verso número 16. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo e pedis que um homicida fosse libertado. Matardes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, esse nome deu forças a esse homem que vocês veem e conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Cristo, dele, deu a esse homem a saúde perfeita diante de vós. Percebe que houve um milagre, mas houve uma explicação sobre o milagre? Senão aquele povo ia achar que o poder era dos Hassidins, Pedro e João. Eles não eram nada disso, eles eram apóstolos de Cristo. No verso 13, Pedro está afirmando que Deus havia glorificado Jesus diante do povo, diante deles, fazendo com que aquele aleijado ficasse curado no nome do seu filho. Olha o texto aí, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Pedro está dizendo que o Messias esperado por aquele povo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o mesmo lá de Abraão, de Isaque e de Jacó, que apesar de quem ele é, o que vocês fizeram com ele? Olha o texto aí, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Pilatos queria soltar Jesus, pois ele não via culpa alguma em Cristo. Mas o que os judeus fizeram? Leia o verso 14. Mas vos negastes o santo e justo, e pedistes que um homicida, que Barrabás, fosse libertado no lugar de Cristo. Pedro está lembrando aquele povo, que aquele povo escolheu libertar um bandido, de culpa notória, reconhecida, ao invés de Jesus, que não possuía culpa alguma. E Pedro continua exortando aquele povo, puxando a orelha deles. Verso 15, leia comigo. Matastes o autor da vida. O autor da própria vida vocês rejeitaram e mataram. Pedro coloca mais uma vez, Pedro já havia feito isso. Pedro coloca mais uma vez a responsabilidade de tudo que houve com Jesus na conta dos judeus. E para a culpa se fazer maior ainda na consciência daquele povo, Pedro afirma, leia aí, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunha disso.
Vocês mataram, vocês crucificaram, preferiram um ladrão no lugar de Cristo, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos, e nós somos testemunha disso. Pedro está dizendo assim: estão vendo esse milagre espantoso aqui, que vocês acabaram de presenciar? Não somos nós não, pode tirar essa cara de espanto, mas é aquele que algumas semanas atrás vocês condenaram injustamente e o mataram, mas ele vive e reina, e a prova está aqui diante de vocês. Meus irmãos, isso aqui se deu de modo localizado, regionalizado, ou seja, lá em Jerusalém, e com quem estava presente ali. E eu fico imaginando como será o sentimento de todo aquele que não creu em Jesus a tempo, vendo ele voltar em glória na sua segunda vinda. Imagina só, imagina a cara desse povo, se ficaram espantados com o milagre que foi feito. Lá em Jerusalém era a cara de espanto, pois eles estavam sem entender nada. Por isso que Pedro está explicando. Já quando Jesus voltar de novo, será cara de desespero, pois tudo já foi dito, tudo já foi explicado, o evangelho já terá sido pregado. Não será espanto, mas será terror, desespero. Amém, igreja? Pedro aqui está afirmando, olha comigo lá: nós somos testemunhas que Jesus está vivo. Nós estivemos com Ele, andamos com Ele, Ele nos ensinou após a sua ressurreição. Aliás, essa aqui foi a condição dada por Deus para uma pessoa ser chamada apóstolo. Ele tinha que estar, para uma pessoa ser reconhecido como um apóstolo, ele tinha que ter estado com Jesus. E por que eu falo isso? Porque essa é a razão que não existe mais apóstolos hoje em dia. Me perdoe, irmão, se você crê nisso, mas a Bíblia, ela é clara: não existem mais apóstolos hoje em dia. Pedro, então, ele vai continuar e diz, acompanha comigo no verso 16: pela fé, no nome de Jesus, este nome deu forças a esse homem, a esse aleijado, que vocês viram e vocês conhecem. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vocês, de todos vós. Aqui nós temos que esclarecer um ponto muito importante. Pela fé desse homem, desse aleijado, o nome de Jesus vai dar forças a ele para sair daquela condição, após o milagre ter acontecido. Pois nós vimos no texto anterior que esse homem, ele não tinha ideia do que ia acontecer com ele. Ele queria o quê? Uma esmola generosa de Pedro e João. Esse homem não cria em Jesus. Mas o texto diz que após ele receber essa bênção de Deus, ele entra no templo pela primeira vez na sua vida, dando glória a Deus por esse milagre espantoso, e saltando, pulando inclusive. É importante eu e você lembrarmos disso, para que você não pense que há contradições na palavra de Deus, porque não há. Meus irmãos, esse milagre aqui é diferente do que nós vemos hoje em dia acontecer em todos os lugares por aí. A pessoa, ela não sobe a um palco, não há câmeras de TV para todo lado, mas geralmente a pessoa é curada, ninguém conhece a pessoa, é um negócio meio impressionante, ninguém nunca viu, é impressionante. Ela aparece, é curada e desaparece, some. E há relatos da mesma pessoa ser curada de diversos problemas na vida. Mas ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém nunca viu. O relato de Lucas aqui impressiona, sabe por quê? Porque toda Jerusalém conhecia esse homem. Imagina uma pessoa há 40 anos na entrada de Queiroz pedindo esmola. Você vai saber quem ele é, não vai? Essa é a realidade desse homem. Todos sabiam quem era. Todos sabiam quem era aquele homem. Olha o verso 16, o que diz:
deu forças a esse homem que vocês viram e conheciam. Meus irmãos, era incontestável para o povo. Ele havia sido curado em nome de Jesus, uma cura completa. Olha o texto: deu a esse homem saúde perfeita diante de todos vós. E tudo pela fé que vem por meio dele, ou seja, de Jesus. Mas fé de quem? De Pedro? Sim, não desse homem. Esse homem não tinha fé. E para que isso? Para provar que Jesus, a qual eles rejeitaram, a qual eles mataram, ele estava vivo. Vivo. E a fé nele se fez manifestar o seu poder, a sua glória, através dos discípulos, a quem Cristo capacitou pelo Espírito Santo para fazer tais sinais e prodígios. Então nós chegamos à terceira parte desse sermão de Pedro, que está aqui do verso 17 até o verso 21. Leia comigo. Agora, irmãos, eu sei que o que vocês fizeram com Cristo foi por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já foi pré-determinado, Jesus. É necessário que o céu o receba, até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início. Meus irmãos, Pedro faz com que aquela gente fez o que fazemos todos os sermões aqui. Pedro chama aquela gente ao quê? Ao arrependimento. E eles, os judeus, de forma especial, eles estavam diante de um fato que eles não podiam negar, eles viram. Mas também era verdade que eles fizeram tudo o que fizeram por o quê? Por ignorância. Por não saber quem Cristo de fato era. Cristo era o Messias e eles não reconheceram. Cristo era o Filho de Deus e eles não reconheceram. Ignorância sim, mas que não servia de desculpa. Pois a motivação deles em fazer o que fizeram foi o quê? Inveja, incredulidade, dureza de coração. Pedro aqui não está passando a mão na cabeça deles. Pedro está sendo apenas justo, pois apesar das motivações equivocadas, no fundo eles não sabiam de fato quem era Jesus. E mesmo com toda a ignorância acerca de Cristo, olha só o que diz o verso 18, acompanha comigo. Mas Deus cumpriu o que havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Meus irmãos, dentre tantos textos que o Antigo Testamento traz sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda do Messias, um dos que eu mais me impressiono é Deus falando isso aqui, sabe aonde? Lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 15. Não precisa abrir não que eu vou ler aqui, ó. Presta atenção, é um verso muito conhecido de todos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Cristo destruiria todas as obras do mal naquela cruz. Cristo seria vencedor. Mas o mal iria fazer ele sofrer. Satanás tentou de tudo para que Cristo caísse em tentação. Mas Cristo, apesar da dor, apesar das feridas, do abandono do Pai naquela cruz, ele se manteve fiel a Deus. Amém, igreja? Pedro está dizendo àquele povo que a ignorância deles, através de tudo que fizeram, Deus fez cumprir a vontade dele, que havia anunciado lá atrás no Antigo Testamento. E aqui fica muito evidente outro ponto muito importante da obra da redenção. Deus, Ele é soberano em tudo.
inclusive na vida daqueles que não creem em Jesus. E que nós temos sim uma responsabilidade em responder a esse chamado. Nós somos responsáveis por isso. Deus é soberano, mas nos deu essa responsabilidade para nós sermos redimidos por Ele. Por isso que eu digo e repito a muitos da igreja: o que você está esperando, irmão? O que falta para você se render a Cristo de verdade? O que falta? O que está te faltando na sua vida para você se dobrar ao soberano de Cristo? A pessoa vem na igreja, ela ouve, e ela não se mexe. Ela acha que tem tempo. Ela acha que tem o controle, que pensar em Jesus de forma séria, não, isso aí é quando eu ficar mais velho, agora é hora de curtir a vida, curtir os amigos, fazer farra, fazer isso, fazer aquilo. Ela acha que tem tempo. Não tem tempo. Nós não temos tempo e nem o controle da nossa vida. Cuidado! A soberania de Deus, mas a responsabilidade humana, elas caminham juntas. Mas o que tem prazo de validade é só a responsabilidade humana. Amém, igreja? Não brinca com isso, não. Você pode não acordar amanhã cedo, aí vai ser tarde demais. Deus continuará a ser soberano, com ou sem você fazendo parte da igreja. Não brinca com isso, não. Amém? Nós não somos inocentes perante Deus. E Pedro diz que aquela gente também não era. Leia comigo o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Meus irmãos, outro ponto muito importante aqui é: não basta só se arrepender dos seus pecados. Nós temos que nos voltar a Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não é pé na igreja e pé no mundo. Não é vir fazer de conta que sirvo a Deus e da porta para fora muda tudo. Vim na igreja no domingo e passa a semana vivendo como se Deus não existisse. Conversão significa mudança de sentido, mudança de direção. Temos que pegar o caminho contrário da vida de pecado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. E os pecados aqui incluem passado, presente e até os que vão acontecer lá na frente. Especialmente pelo alto preço que Jesus teve que pagar naquela cruz por mim e por você. Converta-se a Ele, leve uma vida de comunhão com Deus. Só assim, que a culpa que está sobre mim, sobre você, vai ser retirada por Deus. Não basta só se arrepender, tem que se converter a Cristo. E se houver arrependimento sincero, vai haver conversão. Olha o que Pedro diz, lê os versos 20 comigo. De modo que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. Ou seja, se você se arrepender e se converter, o Senhor diz que teremos tempos de refrigério. O que significa isso? Então os meus problemas acabaram, agora me tornei crente em Cristo Jesus e acabaram os problemas, é isso que ele está falando? Não. Além dos pecados todos perdoados, nós estaremos em comunhão com Deus, experimentando um avivamento espiritual, a presença do Espírito Santo na nossa vida. E em vez de culpa, rejeição da parte de Deus, Deus vai trazer o quê? Refrigério para a sua alma. Porque você vai entender que apesar de você, a graça de Deus se faz presente na sua vida. Isso é um privilégio. Outra coisa que Pedro está dizendo aqui, é que além do refrigério, Deus enviaria Jesus novamente a eles. E aqui o sermão de Pedro aponta para a segunda vinda
do Senhor. E por que sabemos que se refere à volta de Cristo? Leia o verso 21 comigo. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Ou seja, Cristo está no céu até o tempo que Deus restaurará todas as coisas. Quando Ele trará o novo céu, quando Ele trará a nova terra. Amém, igreja? Cristo vai ficar lá. E quando Cristo vier, tudo isso chegará para a sua igreja. E esse verso aqui traz algumas coisas maravilhosas para mim e para você. Primeiro, não haverá restauração alguma aqui nessa terra por meios humanos. Esquece. Não é governo, não é império, organização, ninguém vai conseguir isso. O povo anda na rua achando que governante vai resolver a vida. Não vai. Não vai. Doenças, guerra, conflito, fome e tudo mais será restaurado somente quando Cristo voltar. Até lá, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é um ato de Deus, não é um ato do homem. Enquanto isso, eu e você devemos lutar, sim, por tudo que é bom. Meus irmãos, mas a nossa esperança, ela não está nesse mundo. Amém, igreja? Não está aqui. Segunda coisa que esse verso traz é que os profetas já haviam falado disso. Ezequiel, Isaías, Jeremias. E Pedro se refere a eles como quem? Seus santos profetas no princípio, lá no passado. Como se fosse um grupo seleto, um grupo fechado. Isso significa que não tem mais profetas hoje em dia, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremias e tantos outros. Isso tudo ficou no passado. Tem muita gente que teima com isso hoje em dia. Para todo lado que se olha tem profeta. Você quer ver um exemplo que eu estou falando, do que Pedro está afirmando que não existe mais? Tivemos agora há pouco tempo o quê? A Covid-19, não foi? Que afetou o mundo inteiro, matou um monte de gente, ímpios e servos de Deus. Cadê os profetas? Ninguém se levantou para alertar a igreja. Ninguém falou, olha, vai vir uma pandemia aí, e vocês precisam se precaver, colocar álcool gel, máscara. Ninguém fez isso. Meus irmãos, revelação, doutrina, céus abertos, foram o que os servos do passado fizeram, amém? Hoje nós temos Cristo Jesus. Eles tinham um propósito específico, que hoje não tem mais. Pois tudo que eu e você precisamos ouvir de Deus, está nas palavras do Evangelho, amém? O próprio Moisés atestou isso lá no passado. Olha comigo os versos 22 e 23, acompanha comigo. Pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvires em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Meus irmãos, o próprio apóstolo João, que estava com Pedro aqui, disse isso no evangelho dele, João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, eles não se fazem mais presentes no dia de hoje, amém? Não existe profeta de como eram os antigos, como que o pessoal tem hoje em dia em dizer. Temos que olhar para o Evangelho de Jesus, aquele que é profeta, sacerdote e rei. Olha o que o texto diz, toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E Pedro continua, afirmando isso nos versos 24 e 25. Leia comigo.
vós sois os filhos dos profetas da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, aquele povo a qual Pedro pregava, chegaram até ele, aquele momento, ouvindo quem? Os profetas do passado, e sabendo dessa aliança que Deus fez com Abraão, e que pela descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas que se arrependessem dos seus pecados, se voltassem para a descendência que viria. E qual descendência que é? Quem é o descendente que viria de Abraão? É Cristo. Quem se voltar a Cristo será abençoado. Então Pedro, ele encerra seu sermão no verso 26, lê comigo. Deus ressuscitou seu servo e enviou a nós, primeiramente, para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das suas maldades. Pedro encerra o seu sermão dizendo que Deus ressuscitou Jesus e enviou primeiro a eles, aquele povo, os judeus, lá em Jerusalém, onde a igreja do Senhor teve o quê? O seu início. Meus irmãos, a chance estava ali, diante deles. Deus havia enviado o Salvador primeiro para eles, para os judeus, para a nação de Israel. E o que eles fizeram? Rejeitaram. Mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou e o enviou primeiro a eles novamente, dando outra chance, deixando claro o amor dele por aquele povo. Meus irmãos, isso é graça, isso é misericórdia. E o judeu, mais uma vez, rejeitou a Cristo. Não todos, mas a grande maioria. Então Deus estende a mesma graça e misericórdia que teve com o povo escolhido, a mim e a você, os gentios, os não-judeus, agora também como parte do seu povo eleito. Meus irmãos, nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia daquele povo, do povo judeu, e que converta aquela nação até a vinda de Cristo, aqueles a qual Deus decidiu salvar, para que eles também se tornem igreja como eu e você. Amém, igreja? Esse aqui foi o segundo sermão de Pedro, agora dentro do templo. E Deus vai preparar tudo isso usando a falta de fé de um aleijado, curando ele apesar da sua incredulidade. Irmãos, de verdade, eu não sei você, mas a cada dia que eu avanço em conhecimento nas Escrituras, ao mesmo tempo que eu me constranjo com esse amor que me surpreende com a sabedoria, a soberania de Deus na história, eu vejo o tamanho da minha pequenez, de como eu sou pequeno perto de Deus. Louvado seja o Senhor. Dentre tantas aplicações que nós podemos tirar desse texto para mim e para a sua vida, além da que nós já vimos no decorrer do próprio texto, eu gostaria de destacar duas aqui. A primeira em especial é o privilégio dado a nós por Deus de fazer parte do seu povo. Isso é um privilégio. E isso chegou até mim e a você. Você parou para pensar se Deus decidisse salvar só o povo de Israel, o povo a qual Ele escolheu? Dentre todas as nações da terra, não, vou ser fiel à minha aliança, Abraão, somente eles eu vou salvar. Isso afetaria eu e você. Mas o plano de Deus para a redenção do homem passaria por mim e por você, porque Deus sabia de todo o comportamento que o seu povo escolhido, aquele povo, teria em relação a Jesus. Isso aqui fica evidente na promessa de Deus que Ele fez a Abraão lá atrás, que todas as famílias da terra seriam abençoadas pela descendência dele. Olha a soberania de Deus na história. Se você está aqui,
Se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, se você está aqui deixando Deus falar no seu coração, sabe o que é isso, irmão? Isso aqui é graça de Deus, isso é misericórdia dEle. Nós, as famílias da terra, seríamos abençoadas pelo descendente de Abraão, pelo descendente de Davi, Jesus Cristo. Ele foi levado aos céus pelo Pai, para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre mim e você, sobre o povo de Deus, sobre os discípulos de Jesus, sobre a sua igreja, que somos eu e você. Você compreende isso, irmão? Você compreende isso, irmã? A importância disso? Isso fala ao seu coração? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Mas se isso aqui não faz sentido na sua vida ainda, ao ponto de haver arrependimento sincero, ao ponto de haver conversão, Deus está falando no seu coração hoje. Se arrependa e volte-se a Cristo. Assim como Deus deu chance ao povo escolhido, Ele está dando a mesma chance a você para também ser povo escolhido. Não desperdice essa oportunidade. E se isso aqui já for uma verdade na sua vida, ou se passou a ser verdade a partir de agora, você é um salvo em Cristo Jesus. Que privilégio, que privilégio. Agora nós somos servos do Senhor. Isso tem que brotar alegria no meio do seu coração, porque é de fato um privilégio. E o que um servo faz? O servo serve. Concorda comigo? Deus, quando salva, Ele também dá umas ordenanças para nós, não dá? Ele comissiona a igreja a falar o quê? De tudo isso para as outras pessoas. Irmãos, vamos combinar que a exigência de Deus com nós, mediante ao que Ele já fez por nós em Cristo, não tem nem como comparar, não é? E o detalhe, olha como Deus é impressionante, Ele mesmo capacita eu e você através do Santo Espírito dEle. Portanto, nós não podemos ficar procurando desculpa na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos temores, a fim de nos acovardar, de nos negar, de deixar passar a oportunidade que Ele mesmo dá de falar desse amor de Cristo Jesus. Amém, igreja? Não podemos falar do amor, mas falar de como somos gratos por Ele ter nos alcançado, mas também falar de tudo que vai acontecer com aquele que não der ouvidos. Não podemos entregar só assim metade da mensagem. Não, Cristo é amor, sim. Ele veio, o amor já veio na cruz. Mas o que virá agora? Justiça. E se você não se arrepender a tempo, você vai sofrer. Não tenha medo, igreja. Abra sua boca. Pedro era um pescador iletrado, analfabeto. João a mesma coisa. Mas se colocaram como servo. E se você assim o fizer, já não será mais você que vai falar, mas é o Espírito que habita em você. Amém, igreja? Cristo garantiu isso a mim e a você. Não se acovarde, não feche a sua boca. Aproveite a oportunidade que Deus lhe dá de falar de Cristo para as pessoas. Uma coisa muito importante, preste atenção. Lembre-se sempre que o seu maior legado aqui nessa terra não é você ajuntar bem, riqueza, fama, status, para deixar sua família bem bonita. Não. Mas é quantas pessoas se voltaram a Jesus, tendo você como instrumento. Amém? É isso que Deus espera de mim e de você. E para a gente encerrar, uma outra aplicação que o texto traz, é que tudo isso que Pedro falou àquela gente, que Jesus era de fato o Filho de Deus, que foi anunciado pelos profetas, que viria ao mundo para sofrer em nosso lugar, dar a vida em favor dos nossos pecados, seria rejeitado pelos seus, mas pelo seu sacrifício, Ele abençoaria todas as famílias da terra. Que famílias são essas? É a minha e a sua.
Todo aquele que reconheceu seus pecados, se arrepender e crer em Jesus, ou seja, a sua igreja, eu e você, irmão. Tudo para que você pudéssemos ser chamados o quê? Filhos de Deus. Para estarmos em comunhão com o Pai e uns com os outros. Se distanciando a cada dia da sedução que esse mundo coloca para você. E que agora, como igreja, o anseio do nosso coração, maior de todos, devia ser estar no meio dos irmãos, louvando a Deus com sinceridade no coração, ouvindo a sua voz, para continuarmos a caminhada, sem se distrair com esse mundo, sem se perder. Mas isso é a realidade da minoria da igreja, daquele que se diz igreja. A igreja primitiva, ela se reunia escondido para fazer tudo isso, pois corria risco de vida, risco de morte. Isso era feito onde desse, onde fosse possível. E a Bíblia nos diz que eles assim faziam, com alegria, com gratidão no coração pelo que Cristo havia feito por eles. E hoje? Será que nós somos ao menos parecidos com os servos do passado? Será que o nosso coração pulsa o desejo de estar entre os santos, de estar em comunhão com Deus? Será que pulsa em nós o desejo de ouvir a voz de Deus? Será que ser igreja, viver como igreja, estar na igreja é uma prioridade para a nossa geração como igreja, como aquele que se diz crente em Cristo? Será que é? Será que as distrações desse mundo, o que ele oferece, estão sendo deixadas de lado? Pois sabemos que agora a prioridade é o Senhor, é estar na presença dEle, é estar entre os salvos, os remidos, estar apto a servir, é não ver a hora de chegar o dia do culto, para ouvir Deus falar, para orar, para agradecer, para pedir, para colocar nossos anseios, aflições, tudo aos pés de Cristo, e cantar a esse Deus, louvar, engrandecer o nome desse Deus, por Ele ter amado eu e você, como ninguém mais amou nesse mundo. Será que é assim? Meus irmãos, quando nós falamos aqui, toda vez, como que anda o seu relacionamento com Deus? E eu falo com você, igreja, não estou falando com quem é do mundo, eu falo com você, igreja. Como que anda o seu relacionamento com Deus? Onde você está colocando as suas prioridades? Onde eu estou colocando as minhas prioridades? Aliás, o que são as nossas prioridades? Meus irmãos, não se deixa levar pelo desânimo. Sabe por quê? Porque o desânimo, ele gera desinteresse. Desinteresse. Não se deixe levar por nenhum sentimento que te afaste de Deus. Não se deixe levar pelas distrações. Elas vão afastar eu e você da presença de Deus. O Senhor está aqui e sempre estará, aguardando a minha e a sua resposta a tudo que Ele fez por mim e por você. Enquanto eu e você caminhamos rumo à glória, que nós possamos estar juntos, caminhando juntos, nos acostumando como igreja a ser como será lá. A igreja é o projeto de Deus para que eu e você aprendamos como vai ser na glória. Não desperdice isso. Aqui é só um vislumbre, lá será a plenitude de quem Deus é, o nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Não negligencie isso, não seja relapso, não seja displicente com as coisas de Deus. Custou muito caro a Cristo, muito caro, o perdão dos meus e dos seus pecados. E vai custar muito mais caro a todo aquele que não valorizar o que Deus fez por mim e por você. Pensa nisso. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Abaixe sua cabeça. Vamos orar a Deus.